Olá, sétimo ano. Até o momento, a gente estava trabalhando com o conjunto dos racionais até chegar à forma de números decimais. Mas a gente vai continuar o nosso trabalho vendo operações com frações, ou seja, os números racionais na forma de fração. Mas antes, quero relembrar com vocês alguns conceitos importantes, tá? Esses conceitos importantes que eu quero lembrar para vocês é o seguinte: é o conjunto dos múltiplos de um número, o conjunto dos divisores e algumas regras de divisibilidade, tá? Então, quando a gente trabalhou no conjunto dos naturais, a gente já viu que para determinar o conjunto dos múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pelos números naturais. Mas agora a gente está no conjunto dos inteiros. Então, supondo que eu queira saber quem são os múltiplos de 2. Eu só tinha 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, ou seja, já era infinito à direita. No conjunto dos inteiros, além desses números positivos, tem também os múltiplos que são seus opostos. 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 2, 2 vezes menos 3, ou seja, é um conjunto infinito à esquerda e infinito à direita. Esses são os múltiplos de 2 no conjunto dos números inteiros. Os múltiplos de 6 também não é diferente. Temos o 0, que é 6 vezes 0, temos 6 vezes 1, 6 vezes 2, 12 vezes 3, 18 e infinito. E temos seus opostos no lado esquerdo, com a mesma distância de 0. Bom, esse é só para relembrar o conjunto dos múltiplos de um número, tá? Aí no livro de vocês tem um exemplo bem interessante que diz o seguinte. Primeiro ele fala um pouquinho de cometa. E diz que cometa é um tipo de corpo menor do sistema solar. Ele é formado basicamente por um núcleo de gelo, poeira e fragmentos rochosos, e se encontra em movimento pelo espaço em órbita do Sol. Mas o probleminha vem agora. Vamos supor que nessa história tenha o cometa A e o cometa B, tá? E o cometa A, ele passe pela Terra de 15 em 15 anos. E o cometa B, de 18 em 18 anos. Se os dois cometas passarem na Terra, passarem pela Terra no mesmo ano, tanto o cometa A como o cometa B passarem no mesmo ano, quanto tempo vai demorar para esse evento voltar a acontecer? Quando é que vão se encontrar novamente esses cometas, tá? Que vai aparecer na Terra novamente. Bom, então, gente, ainda como observação, diz o seguinte: para resolver esse problema, podemos considerar que o ano que eles passaram junto foi o ano 0. Então, o que eu fiz? Já que é de 15 em 15 anos, tá? Eu calculei os múltiplos de 15, que é 0, 15, 30, 45, 60, que é um número infinito. E os múltiplos de 18, que o cometa B foi de 18 em 18 anos. Então, 0, 18, 36 e tal. E determinei os múltiplos comuns a 15, e 18, que é o 0 e o 90. E vimos agora o menor múltiplo comum, tirando o 0 ou 90. Mas a gente também lembra de como calcular o MMC, tá? Mas antes da gente calcular o MMC, uma outra forma de calcular o MMC
que foi 2 vezes, eu mostrei da outra forma, vamos um pouquinho falar dos critérios de divisibilidade. É importante que você saiba quando é que o número é divisível por 2, por 3. Então, vamos lá, só para relembrar. Quando é que o número é divisível por 2? Facinho, facinho, né? Ele é divisível por 2 quando ele é par. Qualquer número par é divisível por 2. Quando é que ele é por 3? Ele é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 3. Aí, veja só. Se ele, ao mesmo tempo, for por 2 e por 3, então, esse número, ele é divisível por 6. Ou seja, se ele for par, e se a soma de seus algarismos der um número divisível por 3. Então, ele é por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele é por 6. Quando é que ele é por 5? Muito parecido, 5 e 10. Ele é por 5 ou quando ele termina em 0 ou quando ele termina em 5. E ele é divisível por 10 quando ele termina em 0. O que dá para a gente entender que todo número que for divisível por 10 é também por 5, mas nem todo número que for divisível por 5 é por 10. E lógico, né? Tem outros critérios, tem critério de outros números que não foi falado, como por exemplo 3. Eu falei que é quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Por 9 é muito parecido. O número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos der um número divisível por 9. Assim como por 4. Ele é divisível por 4 quando ele termina em 0, 0 ou 2 algarismos divisíveis por 4. Por 8, quando ele termina em 0, 0, 0 ou os 3 últimos algarismos divisíveis por 8. 7 é melhor fazer as divisões, porque de todo jeito o método são divisões sucessivas. Quando é que ele é por 12? Quando ele for por 3 e por 4 ao mesmo tempo. E por 15, quando ele for por 3 e por 5 ao mesmo tempo. É lógico que vocês não vão gravar isso tudo de uma vez, mas vocês podem ir lá para revisar tudo isso que eu falei. Bom, e também quero um pouquinho sobre divisores de um número. Também vimos que o conjunto dos divisores de um número é lá no 6º ano. O menor divisor de um número é 1. O maior divisor de um número é 15. A gente trabalha dentro dos naturais, tá? Então, gente, a gente sabe quem é o primeiro e quem é o último, porque o primeiro é 1. E o maior é só dividir, no caso, o 15 por 1, que dá 15, é ele mesmo. Aí vamos tentando, porque a gente já sabe os critérios de divisibilidade. Você vê que 15 é ímpar, não dá por 2, mas ele está na tabuada de 3. E 15 dividido por 3, é 5. O 4 não dá, não está na tabuada de 4. Então, os divisores de 15 está aqui só para relembrar. Os divisores de 24, primeiro é 1, O último é 24, ele dá por 2. Mas 24 por 2 dá 12, é o penúltimo. Ele dá por 3, que ele está na tabuada de 3. E 24 por 3, é 8, ele dá por 4. 24 por 4, é 6, tá? E temos mais aí um exemplo, só para vocês relembrarem o conjunto dos divisores.